Olá, pessoal, conversando com Mentes Brilhantes, hoje está com Adalberto Penacchio, que é vice-presidente e general manager da Thermal Management Solution. Adalberto, muito obrigada pela tua participação, vontade de ajudar, vontade de dividir conhecimento e contribuir com esse projeto. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, da tua experiência de vida, como é que você construiu e como é que chegou a essa posição de vice-presidente. Para quem não te conhece, te conhecer um pouquinho mais. Ok, Luciano, muito obrigado. Muito honrado aí participar do seu projeto. Eu vi várias participações, vários colegas, e parabéns aí pelo projeto. E, novamente, fico feliz aí em poder contribuir de alguma forma, ok? Uhum. Bom, nós somos da indústria automotiva, né, mas background em engenharia mecânica, mas eu acho que, voltando aí bem no início, porque eu gosto de comentar isso, né, para a gente ter atenção, né, o que a gente apresenta para os nossos filhos e crianças. Eu acho que meu interesse pela mecânica veio aos 7, 8 anos de idade. Meu tio, ele morava conosco, e ele tinha uma oficina mecânica, ele tinha livros de mecânica, né? Então, eu li os livros de mecânica. Então, eu lembro, eu com 7, 8 anos de idade, estudando sobre o motor de combustão, motor de 4 tempos, como que funcionava, e isso, né, é uma coisa marcante para mim. Depois, na adolescência, eu estudei mecânica, estudei na escola Senai, estudei 7 anos no Senai, fiz todos os cursos que tinha, inclusive técnico em mecânica. Depois fiz engenharia mecânica, fiz pós-graduação em sistemas de qualidade e projetos, estudei MBA executivo pela FIA, com módulo internacional, na Inglaterra, na França e na China, e basicamente isso foram os meus estudos, né? Na área profissional, comecei como estagiário, acho que todos, né, da área da mecânica, da engenharia, começa como estagiário, e eu dei muita sorte, porque eu comecei na área de projetos, com um chefe muito rígido, né? Ele era o dono da empresa, o senhor Carlos, e aquilo, né, eu acho que moldou a forma de pensar, trabalhar dentro da indústria, sempre assim, muito correto com as datas, com os prazos, muito cuidado com os clientes, era o que ele tinha, né? E isso eu tinha 20 anos, 21 anos, né? E foi também uma fase aí marcante aí da minha carreira. Eu sempre tive chefes bem, eu diria, bem exigentes, né? Depois eu fui para uma multinacional alemã como projetista, sistema de freio. Eu tive primeiro treinamento na Alemanha com 28 anos, na área de projetos. Eu já trabalhava com as montadoras no Brasil, alguns projetos do ano 2000, 2001, com a Fiat, com a GM, por exemplo. Depois eu fui recrutado para uma outra multinacional alemã, já como líder de projeto, sistema de arrefecimento, em Arujá, onde eu fiquei 11 anos. Desses 11 anos, eu fiquei 6 meses na Itália, dentro de uma montadora, e também fiquei 2 anos, né, nos Estados Unidos, gerenciando um projeto global, com produção no Brasil, produção no México, e produção Brasil, México, e fornecedores na Europa e Canadá. Com 39 anos, eu cheguei a função de diretoria numa multinacional japonesa. Foi aí uma experiência bem interessante. Eu cresci na colônia japonesa, então, antes de eu estudar mecânica, lá que eu te falei, eu trabalhei na feira, eu vendia alface, eu vendia tomate, Morango. então eu vendia, plantava morango, plantava uva, com os japoneses ali na região de Suzano, Mogi das Cruzes. E ali era uma colônia japonesa. Na época que eu era criança, era muito mais, então eu cresci com eles. E aí eu trabalhei numa multinacional japonesa, né, durante 4 anos, questão cultural muito interessante. Eu tive a oportunidade de ir para o Japão, conhecer as fábricas que essa empresa tinha, que tem por lá.
nosso principal cliente era a Toyota, e eu queria muito aprender a trabalhar com a Toyota, entender, né, desmistificar, né, na prática o que era trabalhar com a Toyota, e assim, muito impressionante o respeito, a transparência, a forma, né, como que eu encontrei ali, a forma como eles trabalham. Depois eu fui para uma multinacional americana como plant manager no Brasil. Essa empresa foi vendida para uma multinacional inglesa, que hoje é a Thermal Management Solution. Eu estou responsável pela fábrica no Brasil, que fica em Piracicaba, tem 320 funcionários, e a fábrica dos Estados Unidos, que é uma startup que fica próximo de Detroit. Legal. Será que você sabe que a gente vai falar sobre liderança, inteligência emocional e como essas questões comportamentais de relacionamentos humanos refletem no dia a dia, né? Uma gestão mais humana, bem-estar. E a primeira pergunta é: como é que é esse gestor? Como é que é esse líder? Como é que você desenvolveu isso na sua vida? Como é que isso acontece no dia a dia aí? Ok, bom, eu sempre fui da área técnica, né, engenharia, e engenheiro não é muito de conversar, né, ele quer fazer. Mas, em algum momento, eu percebia que a comunicação era extremamente importante. Isso me leva lá para a época de vendas na feira, né, você tem que se comunicar muito. E eu tinha isso, né, de comunicação. Eu acho que a comunicação e querer aprender muito, ir além, né, do seu escopo ali, né, às vezes até avançar, né, na área de algum colega com a permissão, né, devida, para aprender. Eu sempre fui muito curioso, sempre quis aprender muito, e isso acho que me levou à questão da liderança. Eu também sempre pratiquei muito esporte, desde criança, sendo numa colônia japonesa, o que tinha era muito esporte, muita competição, e aí eu gostava disso, gostava de trabalhar sob pressão, de gerar resultado com cobranças. Resolver problemas, né? Você comentou. Resolver problemas, exatamente. É verdade, acho que essa é a palavra, né? Resolver problemas é algo que nós da indústria nós gostamos, né? Então, e isso levou para uma posição de liderança, porque eu não acho que são todos que se sentem confortáveis, né, tomando as decisões e enfrentando, assim, no bom sentido, os clientes, né, os problemas, interpretando, né, quais são os problemas. Eu tinha essa facilidade, então eu acho que, nesse sentido, não foi... Eu não vejo... Não teve esforço para a liderança. Acho que a liderança, em algum momento, ela acontece, né, na escola ou no teu grupo ali, no futebol, na empresa. Eu acho que foi dessa forma. E a minha liderança é bem participativa. Eu não consigo, né, fazer nada sozinho, sem conversar com os especialistas das áreas, né, e ter aí as opiniões divergentes para debater realmente e entregar a melhor solução para os clientes, né? E tirando um pouco o foco de você indo para as organizações, na sua opinião, o que pode dificultar com que as relações interpessoais aconteçam de forma mais harmônica, né? De uma forma melhor? O que pode dificultar com que esse ambiente mais humano seja criado? Eu aprendi que quando você conhece alguém, imediatamente você já cria julgamentos, né, em questões de segundos. Se você gosta da pessoa, se você pode confiar na pessoa, até que prove o contrário. Eu acho que a confiança é importante, né? Você trabalhar num ambiente onde as pessoas podem se expressar e podem confiar, né? Não vai ser retalhada pela informação que foi colocada aí para discussão, principalmente as informações ruins, não é? Todo mundo quer levar informação boa, mas eu acho que o ambiente tem que ter confiança dos dois lados. Se não tiver confiança, não acho que o ambiente fica um ambiente bom, né, para você desenvolver aí a capacidade, né, de todas as pessoas que ali
que ali trabalham. Então, a palavra que eu diria é confiança. E olhando agora para os times, né, para as pessoas, a gente sabe que nas grandes corporações, principalmente as multinacionais, elas já avaliam, né, já observam as pessoas, não só na parte técnica, nas entregas técnicas, mas também nas comportamentais. Mesmo assim, algumas pessoas tendem a não observam esse aspecto, né? E seja lá numa manufatura, ou no escritório, ou num laboratório, a gente interage com pessoas e por que talvez algumas pessoas ainda não prestem atenção nessas competências, na importância disso? Nassu, o que você acha? Eu acredito que a cultura da empresa, né, contribui para que você observe mais ou menos, né, o que nós chamamos aí de soft skills. Eu confesso, como engenheiro, né, o meu hard skill sempre foi muito mais forte do que o soft skill. O soft skill você tem que estudar, tem que se preparar, tem que se colocar no lugar do outro, eu acho que também, conforme você vai tendo a maturidade na tua carreira, na tua profissão, isso vai ficando um pouco mais forte. O que marcou muito para mim foi a época que eu trabalhei nos Estados Unidos, né? O meu chefe que me ajudou a participar desse processo e vencer a vaga, ele falava para mim: agora você vai, mas você tem que lembrar que você é o estrangeiro lá. Então, a primeira coisa é observar e respeitar a cultura, né? Então, eu nunca tive dificuldade em respeitar, e aí você funciona, né? Você respeitando o ambiente, respeitando, entendendo e respeitando a cultura, né, do outro. Isso vale para todo lugar. Eu sou de São Paulo, mas eu venho para Piracicaba, a cultura já é diferente. A forma, né, das pessoas conversarem, ter interações aqui são diferentes. Eu estou há 6 anos e você percebe que e você tem que aprender e eu sou estrangeiro aqui. Então, quando você se coloca nessa posição de que tem que aprender, as pessoas seguem, elas enxergam aí uma vontade de aprender, não sei, talvez uma humildade em querer fazer parte, em querer colaborar, em querer interagir, e eles colaboram. Eu acho que nós temos um ambiente muito bom aqui nessa empresa, né? Nós temos os valores que nós seguimos, então o que a gente comenta, o resultado ele é muito importante, mas se nós tivermos que burlar alguns dos 5 valores da empresa, que é o que, né, faz o frame aí da cultura, então o resultado não foi tão bom assim. A gente tem que estar dentro da cultura e atingir o resultado daquela forma, né? E o time, né, os times de projeto, os times de trabalho que você questionou, realmente eles têm dificuldade, mas eu acho que eles olham para a liderança. Se a liderança faz o que fala, é um grande passo para dar certo, e eles seguem, né? Isso é O líder dá o tom do time. Correto. E aí, né, em todo lugar, né, eu comento isso com meus colegas, principalmente de compras, quando eles visitam fornecedores, eu falo para eles: vai no líder, vai no número 1. Vai direto, né? Vai direto com quem você... Porque você vai entender a cultura da empresa muito rápido, você não vai se desgastar, você vai entender, e aí você vai trilhar conforme o seu entendimento. Então, eu acho... E eu tinha um chefe que ele falava isso para mim, quando eu cheguei na posição que eu estou hoje, ele falava: quando você andar na fábrica, eles vão olhar para você. Quando você for almoçar, eles vão estar olhando para você. Então, você vai estar o tempo todo sendo vigiado, o seu comportamento vai ditar o comportamento da empresa. Verdade. E nós aqui somos da geração X, já temos aí uma boa caminhada, uma boa experiência. Você sente, desde quando você começou e comparando com agora, você sente algum tipo de mudança de comportamento em termos de liderança? No passado, líderes mais assertivos, mais distantes, mais duros. Agora, líderes mais próximos, colaborativos, mais humanos. Você sente alguma coisa diferente nessa sua caminhada? Sim, eu posso comentar que
os meus chefes no início de carreira que eu tive, que eu considero que foram primordiais, eles eram duros, mas hoje o comportamento deles seria um assédio moral, é isso que eu vejo. Então, porque eles eram duros realmente, né? Você diz que talvez a cultura da época, assim, um momento histórico. Eles eram, eu diria assim, lá nos anos 90, como agora também tinha bastante competição, mas não tinha essa questão da rede social, então tudo que acontecia na empresa ficava entre 2, 3 pessoas, então era mais fácil você aceitar ali um puxão de orelha. Hoje tudo, né, quase tudo que você faz, ele é online, todo mundo, né, fica sabendo muito rápido o que aconteceu, isso, talvez isso tenha freado um pouco o comportamento daquele líder daquela época. Eu não sei se ele caberia hoje. Para mim foi primordial, eu sou muito grato aos líderes que eu tive. Eu tive líderes alemães, tive líderes japoneses, né? E questão da hierarquia, do respeito. A indústria automotiva que nós estamos inseridos, ela é uma indústria conservadora, você não tem muito espaço, né, na produção das peças ali para ter muita variação, você tem que cumprir o procedimento, tem que cumprir o regulamento, né, e eu acho que isso também, de certa forma, norteia aí a cultura da empresa. Mas eu acho que tinha muito mais hierarquia. Hoje, né, eu sou um dos que gosta de quebrar a hierarquia, eu gosto de falar com todo mundo o tempo todo, né, e na época que eu era engenheiro não tinha isso, né, você tinha que obedecer a hierarquia. Eu nunca cheguei a falar com o presidente, né, quando eu tinha 27, 28 anos. Você não encontrava com ele no restaurante. Hoje... Há 20 anos atrás, talvez, 25 anos atrás, talvez a gente não estivesse conversando, então, por exemplo. Pode talvez, ser, mas talvez por causa do recurso, né, da rede social. O trabalho que você está fazendo é um trabalho para a rede social, com eu digo assim, o filmagem. acesso a um presidente... Mas o acesso tinha mitos, né, eu acho também. Eu acho que os presidentes, as pessoas eram pessoas excelentes, pessoas boas, né, que sempre queriam ajudar, mas você não tinha acesso, né? Então, criavam-se alguns mitos, né? Você estava na hierarquia, teu gerente resolvia os problemas com você, tá tudo certo, para mim eu vou falar com o presidente. É verdade. Você falou uma coisa, me veio uma pergunta, e vou fazer aqui, vamos ver se você consegue me ajudar. Você falou que a indústria automobilística é uma indústria mais conservadora, e a gente sabe que uma linha de produção, uma manufatura, você está muito próximo aí, a manufatura é um ambiente mais hostil mesmo, né? Onde as atividades são repetitivas. Dá para falar sobre bem-estar e felicidade num ambiente assim, conservador e hostil, de uma manufatura, de uma indústria centenária? Dá sim, eu não diria hostil. Uma das coisas que me chamou a atenção para a indústria automotiva é a competição. Eu entendo, né, a competição dos clientes, né, um querendo vender mais carro que o outro, isso é saudável, isso é bom. E isso puxa toda a cadeia de fornecimento para uma competição. O trabalho ele é repetitivo, então você precisa de pessoas que tenham foco, que gostem daquilo. Não é todo mundo que gosta, mas tem as condições, tem os procedimentos, as pessoas seguem. Quem não gosta de seguir o procedimento não vai se adaptar, na minha opinião. As indústrias multinacionais, americana, alemã, inglesa, japonesa, tem muito procedimento. A gente estava discutindo isso pouco tempo atrás, porque a gente escreveu procedimentos, né, sobre o uso de equipamento de proteção individual, e agora nós incluímos as questões aí para proteção em relação ao Covid, né, que não existia. Então, a gente tem os procedimentos, pode mudar? Pode, para melhorar, melhoria contínua. Não é que a gente tem liberdade de fazer diferente, porque o cliente, ele vem, ele aprova, né, o sistema. Ele aprova você produzir daquele jeito, aquela quantidade de peças por hora. Quando ele vai embora, ele mapeou, ele sabe como é o teu processo, e ele não aceita a mudança, porque ele validou de uma forma. E aí isso, de certa forma, vai mitigar os problemas na cadeia de fornecimento. Você quer um carro ali sem muita variação, né,
seus componentes. Então, eu acho normal, eu não acho, você falou um ambiente hostil, eu acho um ambiente que tem que ter muito foco, né, produção seriada, trabalho repetitivo, tem vários tipos de projetos, tem vários tipos de atividades, mas você não pode variar muito a atividade de um dia para o outro. Como é que a gente faz o bem-estar nesse ambiente? Olha, o que a gente faz muito, né, olhando o chão de fábrica, né, que acho que é o pessoal que mais, diria, ainda na tua pergunta, né, a gente faz um trabalho rotativo, né, eles não ficam sempre na mesma área. Tem paradas, tem exercícios laborais durante os intervalos. Eu já fui da produção, né, que na indústria japonesa também, e nós tínhamos exercícios, né, alguns intervalos para quem trabalha muito tempo sentado, ou quem trabalha muito tempo em pé. Tem as ginásticas, né, laborais, que hoje acho que tem esse nome, né? E tem lá os intervalos, tem lá os momentos de discussões, tem os treinamentos, quando você tira as pessoas do ambiente do chão de fábrica, leva para uma sala de treinamento. Eu acho que esse é um ambiente normal numa indústria. Uhum. E quem trabalha na indústria gosta, né? E quem gosta fica. Então, são pessoas treinadas também, né, pelo Senai, pelas escolas técnicas. Eu acho que está tudo certo. A pessoa tem que gostar, né? Assim, tem que ter sentido nisso, propósito no que ela está fazendo. Tem exemplos, né? A gente colocou muita gente no home office. E tem pessoas que, pelo amor de Deus, me tiram do home office, porque não produz, né? Tem assim, barulho, cachorro, você está em casa no home office, a tua família acha que você está em casa, porque a família vê ali, né, pede para você no mercado, e as pessoas perdem o foco. Não, eu não quero ficar em casa, eu quero, né, vir para a empresa. Então, a gente aprendeu muita coisa aí nesse último ano. Né? Mas o pessoal do chão de fábrica, né, que utilizam as máquinas que estão aqui, não tem como, tem que vir, né, tem que vir, não tem jeito, E a gente, né, tem um trabalho muito bacana para protegê-los também em relação ao contágio. Tivemos poucos contágios aqui na empresa. Que bom. Não na empresa, eu diria as pessoas da empresa tiveram poucos contágios. Graças a Deus, né? Penáquio, como é que a gente faz para gerir conflito nesse ambiente de competição que você falou, que é a indústria automobilística? O conflito, ele... você me fez lembrar uma conversa com um chefe americano, né, que ele evitava conflito na equipe de qualquer forma. E uma vez eu discuti com ele, falei, olha, o gerenciamento de conflito não é não ter conflito, isso está errado. É ter o conflito e a gente tem que gerenciar que resolver o problema. Eu não evito o conflito, primeiro porque não dá para evitar, né? Ele é intrínseco ali de cada um tentando defender sua posição, a sua área, a sua visão, mas eu acho que existe a forma e o ambiente para tratar, né, e minimizar, né, esses conflitos, para que ele não ultrapasse aí a questão pessoal, né, não invada aí a outra pessoa, né, tem que ter o respeito sempre, tem que ter lá os valores da empresa, né, mas o gerenciamento de conflito, na minha opinião, o conflito tem que existir, e ele existe. Eu gostei do que você falou, que você deu o exemplo desse seu gestor, né, que fugia dos conflitos, mas na verdade... Ele não suportava conflito, eu acho, ele era muito bom, mas ele não queria conflito na equipe. Né? Então, porque o conflito pode trazer inovação, né, inclusive, né, depende. Se ele fugir... não, o seu exemplo é bom, eu gosto. Eu gosto. Como é que a gente faz para esse pessoal trabalhar de forma colaborativa? Pensando agora, você disse que gosta de estar bastante próximo, né, dos times e tudo. Sim, primeiro, de novo, o líder, né, acho que ele define o ritmo, né? Se o líder é participativo e não é um líder que vai reprimir todos e qualquer problema, as pessoas começam a trazer os problemas, né? No início tem um pouco de receio, será que eu posso realmente levar os problemas? E quando traz, né, e você
né, tem aquele sentimento, né, e você tem que se comportar para não para tratar o assunto de forma a resolver, né, e preservar a pessoa, né? Não tem que resolver o problema. A briga é com o problema. Estamos aqui para resolver o problema, para atender o cliente. Então, se você cria um ambiente onde as pessoas podem falar, podem trazer, eu tenho algumas reuniões que eu só quero saber o problema, não quero saber o que está certo. Ambiente E de a reunião confiança, né? Um ambiente de confiança. e pelo outro lado, você percebe, os gerentes não querem falar o que tá, só o que está ruim, eles querem falar o que está bom. Mas a gente está aqui para resolver o que está ruim, o que está bom a gente observa também, né? A gente comenta, mas com o tempo nós entendemos que, né, para atender muito bem o cliente, a gente tem que resolver os problemas tem que ser discutido, tem que ser colocado na mesa, e se você cria um ambiente onde o problema pode ser discutido de forma aberta, independente da área, eu começo falando dos meus problemas, e aí todos eles, né, falam dos problemas dele, 1, 2, 3 problemas, e como eu vou tentar resolver durante a semana, que tipo de ajuda eu preciso, então um tentando ajudar o outro, se Eu você está lembro. bem, Uhum. vai tentar ajudar o outro, né? Eu lembro que na nossa conversa prévia você comentou que os times até um ajuda o outro, né? Quando você expõe as coisas. Então, o RH sai da reunião sabendo os problemas de finanças, o gerente, o controller sai da reunião sabendo o problema de vendas, vendas saem sabendo o problema do general manager. Então, e não tem segredo, a gente coloca os problemas na mesa e discutimos e fazemos follow-up e depois de um tempo cria uma sinergia, né? As pessoas sabem o que está acontecendo e é dessa forma que a gente tem trabalhado e tem funcionado muito bem. O que o gestor não deve fazer, Penáquio, senão esse ambiente, do contrário, né? Se fizer esse ambiente de confiança que você está falando, né? Esse ambiente onde as pessoas não têm medo, né? De trazer os problemas, eles se perdem. O que um gestor, um líder não deve fazer? Eu acho assim, tem que ter muito cuidado, né, para não quebrar a confiança. A confiança ela não é algo fácil, não pode ser algo maquiado. Você tem que falar, você tem que fazer o que você fala, dar o exemplo. Não é fácil, mas é o caminho. Eu, como liderado, eu procuro isso nos meus líderes. Se ele fala uma coisa e faz outra, eu já não consigo ouvir muito. Né? E eu penso que, mesma coisa um filho. Você fala uma coisa e faz outra, não vai funcionar. Né? Então, eu acredito muito nisso. Então, as conversas que a gente tem, algumas conversas são duras, mas transparentes. E com o objetivo de resolver, né, onde está o cliente. Toda vez que a gente perde o foco, a pergunta que vem é onde está o cliente nessa discussão. Se o cliente não está em lugar nenhum, então a gente está fazendo alguma coisa errada. A gente está aqui para, né, melhorar e atender os clientes. Atendendo o cliente, nós também vamos ficar bem. O fornecedor também vai ficar bem. Todos os stakeholders vão ficar bem. Né? Então, eu acho que a confiança aí não pode perder a confiança. O líder não pode perder a confiança do liderado e vice-versa. Eu gosto muito dessa palavra. Ela é significativa, né? Confiança. Ela é Para muito forte. para relacionamento humano, ela é muito forte. Importantíssima. Eu acho que não tem meio termo também, né, na confiança. É importante isso você falar, você frisar. Não tem meio termo, porque uma vez perdida, a gente pode até tentar, né, recuperar, mas é muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Penac, pensando nesse mundo que vive em transformação e agora de forma muito acelerada, inclusive, fala-se de futuro de trabalho, né? As pessoas têm até receio sobre como vai ser daqui 5, 10 anos. Pensando em liderança, o que esse líder ou essa líder deve ser, observando o que o mundo pede, esse futuro aí que vem, essa transformação que a gente tem vivido e que a gente não consegue nem mesmo saber como é que vai ser. Qual é o perfil dessa pessoa?
né? Tem uma geração que está chegando aí, uma geração um pouco mais, eu acho, um pouco mais ansiosa, né? Assim, o pessoal multimídia, super conectado, sabe de tudo o tempo todo, como gerenciar isso, né? Ou acha que sabe tudo o tempo todo. A indústria continua conservadora, né? As máquinas que nós temos aqui são máquinas de 40 anos atrás, e não vamos mudar nos próximos 10, 15 anos. O método de produção é esse método de produção. Ele é válido para a indústria automotiva atual. A não ser que tenha alguma ruptura muito forte, que seja obrigado a desenvolver outros produtos, outra tecnologia. Né, então, olhando assim do ponto de vista de produção, né, do que foi definido lá atrás pelo Ford, pelo Taylor, pelo Fayol, não sei se nossa geração vai ver isso na indústria, né, vai ver isso de forma diferente do que sempre foi. Mas as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, elas são diferentes, né? Antigamente, eu lembro, meu desejo era trabalhar numa multinacional alemã do ramo de autopeças ou numa montadora alemã, porque na minha cabeça o desenvolvimento de produto da Alemanha era o melhor. Os melhores carros eram os carros da Alemanha, Mercedes, BMW, né? E aí você entra nesse tipo eu queria entrar na indústria alemã. Hoje, né, quando você conversa com os jovens, eu não percebo isso, eu não percebo que eles querem trabalhar numa multinacional, querem ter experiência. Os objetivos são outros, né? Os objetivos. Eu vejo até falta de objetivo, tá? Sendo bem honesto, eu tenho muito contato com jovens de 15, 14, 15 anos, e eu tento fazer um paralelo, eu explico, né, a minha época de estágio para eles, eu gosto muito de falar com eles. E você percebe assim, não tem o foco, não tem o objetivo. Parece que é tudo tão fácil, as informações tão fáceis, que muita coisa você não consegue filtrar. Né? Na minha época era muito difícil, eu tinha que comprar jornal, ler jornal, né? E na banca de jornal, comprar o jornal. Hoje não, está na tua mão, na palma da mão, e você escolhe a informação errada para ler. Não, isso que você fala é importante. A gente sai um pouquinho da questão da liderança, mas é um ponto importante, porque tem a ver com bem-estar, né? Quando a gente não tem foco, assim, muita informação e a gente não consegue focar, a gente se perde, e aí talvez explique aí esse número alto de pessoas depressivas, né? Porque elas não sabem, talvez, para onde ir, né? Qual é o propósito delas. Pode ser? Faz sentido. O que é uma pena, né? O que é uma grande pena. Penáquio, dá para a gente descrever a boa liderança em uma palavra? A palavra que eu gosto, né? A palavra do momento que eu sempre falo a liderança é confiança. Não vejo... Eu não seguiria um líder com o qual eu não tenho confiança para onde ele está me levando. Então, eu acho que ninguém me seguiria se também não confiasse no caminho que eu defini para a empresa. E aí eles têm que se moldar, quem quer crescer, quem quer estudar, quem quer aprender. Eu gosto do que você falou. Eu não seguiria alguém que eu não confiasse, porque a gente dá o nosso melhor, né? Quando a gente observa um líder, né? Essa pessoa que eu quero não só seguir, mas até ser um pouco parecido, né? Às vezes a gente quer ser um pouco parecido com o líder e a gente precisa confiar, né? Correto, eu acho que nesse momento aí, nesse último ano, né? Porque é muito fácil liderar quando está tudo bem, né? Eu comento isso muito. Mas quando as coisas não estão bem, como é que o líder se comporta? Como ele, né, salve-se quem puder, ele, né, quer resolver o problema dele? Como é isso? Né? Então, eu já tive a oportunidade de colocar isso em prática, e eu sempre me perguntei isso, como que eu vou agir quando determinada situação acontecer? E eu, né, percebi que eu protejo demais os colaboradores o máximo que eu puder, porque, primeiro, que eu respeito o trabalho deles, é um trabalho
digno que tem que ser respeitado. Eu sou o primeiro a respeitar chão de fábrica, pessoal administrativo, todas as áreas. Eu gosto demais da indústria automotiva, da forma como é organizado o trabalho, das pessoas, né, trabalhando em conjunto. Durante essa pandemia, a gente fez um trabalho muito bom, que a gente protegeu o emprego de todos os funcionários. E com essa proteção que você dá para as pessoas, e que eu acho muito legal, aonde é que você descansa, Penac? Uma curiosidade, porque daí fica tudo com você, né? A atenção está por aí. Onde é que você... Eu me divirto muito no trabalho, então é cansativo, é o estresse, é decisão. Não, se eu não tomar decisão, eu fico estressado. Eu gosto de decidir, eu gosto de ver os caminhos, de entender as opções e discutir e decidir. Então, eu me sinto confortável com isso. Eu não me sinto confortável com o contrário, de ficar parado, quieto, observando, deixando o tempo passar. Não. Eu tenho que entrar me meter com os maiores problemas e sempre fui assim. Então, eu gosto. Então, eu não vejo onde que eu descanso. No meio dos problemas. Resolvendo problemas, né? Né? Resolvendo problemas. E voltando a falar um pouquinho sobre essa geração mais nova, encaminhando já para o final, você comentou que é uma geração um pouco mais ansiosa, que talvez não tenha tanto foco e talvez tenha questões com sentido e propósito, né, de vida. Qual a mensagem que a gente pode dar para eles, para ajudá-los um pouquinho? Bom, nós temos que ajudá-los, né? Esse é o ponto. Eu fui muito ajudado na minha carreira, né? Eu sempre olho os líderes, né, que eu tive, mesmo os líderes indiretos, né? Aquelas pessoas que merecem respeito, confiança, sempre procurei me espelhar, né, nas pessoas, nos melhores líderes. Então, eu acho que para essa turma, né, nova geração de líder que está chegando, primeiro tem que estudar muito, tem que querer, tem que gostar, tem que querer aprender, não achar que sabe. Eu aprendo a cada dia, eu não tenho essa visão de que eu cheguei na posição porque eu sei. Não, tem muita coisa que eu não sei, e isso me movimenta todos os dias, né? O que eu não sei e que eu tenho que aprender para ser melhor. Então, essa seria uma mensagem para os jovens aí, para, né, não perder tempo, né, procurar estudar realmente. Tem muita coisa boa, muita informação boa. A gente viu agora que dá para estudar em casa. Muita informação boa, gratuita, inclusive, né, disponível para a gente. Correto. Então, conversa com os mais velhos, né? Eu sempre fui muito curioso, né? Sempre quando eu tinha oportunidade de falar, eu pedia recomendações de livros, né, para puxar a conversa, né? Que livro, né? Uma vez um CEO me recomendou um livro de contabilidade, eu tenho esse livro até hoje em casa. E eu, como engenheiro, não gostava nada de contabilidade, mas quando eu comecei a ver o livro, eu comecei a gostar da informação. Então, perguntar para os líderes, que livro o que você gosta? Isso já dá uma diretriz. Eu gosto muito dos livros do Peter Drucker, né, que fala da história da administração moderna, como começou, né, e eu recomendo isso para todos os jovens que eu posso. Legal. Penac, muito obrigada pelo teu tempo, vontade de ajudar, de participar desse projeto. Para mim, isso é muito importante. Obrigada pela sua ajuda. Seu projeto é muito bom, muito interessante. Eu assisti aí outros colegas, estou bastante ansioso para ver o final. E é um prazer enorme conhecer a Luciana. A gente teve várias conversas aí fora esta. Verdade. E está dentro do meu escopo de querer aprender, querer conhecer. Então, eu te agradeço aí pelo convite, Luciana. Obrigado. Eu me considero privilegiada, né? Porque, como você disse, a gente teve várias conversas antes, então
Para mim, não é só esse momento, não é um privilégio, realmente. Obrigada. Até Eu que breve. agradeço. Até Até mais. breve. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.